Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez aqui na disciplina de instalações elétricas prediais. Espero que estejam todos muito bem, todos com muita saúde, que vocês possam aproveitar essa aula de hoje, onde trataremos sobre demanda. Já ouviram falar sobre esse termo? Sabe o que significa? Sabem fazer um cálculo, estudo de demanda? Então preste atenção na aula, venham comigo, uma grande alegria, um grande prazer estar com todos vocês aqui. Peço autorizações para entrar em cada lar representado pela autoridade de cada um dos nossos queridos alunos. Então, prestem atenção, vamos juntos, não deixem acumular o material, né? Eu sei que as aulas são longas e eu não vejo outra possibilidade de tentar ensinar, mastigar e demonstrar esse assunto se não for dessa forma, né? Poderíamos fazer várias aulas menores, ok, né? Mas vocês podem ir assistindo os vídeos ao longo da semana, 20 minutos no dia, né? 15 minutos em outro dia, até completar toda a carga horária. Hoje eu espero que sejamos um pouco mais breve, porque eu vou tratar do estudo de demanda utilizando uma técnica até proposta na própria ND da CEMIG, né, a norma ND 5.1 da CEMIG, e vou deixar uma outra metodologia do COBEI para vocês pesquisarem, estudarem, já com todo o assunto mastigado aqui, mas para vocês estudarem aí de maneira assíncrona, né, em casa, lendo os slides e dúvidas estarei à disposição. Ok, meninos? Vamos lá então? Então vem com a gente que hoje falaremos sobre demanda de energia da instalação, ok? O que significa isso, pessoal? Olha só, primeiro, né, o que nós temos que ter em mente? Toda instalação elétrica, residencial, industrial, comercial, não importa, ela tem um ciclo de funcionamento, né? Há horários, há determinados momentos do dia em que o consumo é maior, outros momentos do dia que o consumo é mais leve. Se a gente pegar uma residência típica, normalmente à madrugada, né, você tem um menor consumo, porque as pessoas normais, né, estão dormindo, e durante o dia, ao final do entardecer, quando tem os banhos, quando tem atividade, o serviço dentro de casa, você tem um consumo maior. Tá? Então, o que a gente observa é que o consumo de energia, né, que a gente vai entender como esse ciclo de funcionamento, ele varia a todo instante. Né? A todo instante, cargas estão sendo ligadas, cargas estão sendo desligadas, e o consumo instantâneo vai variando, né, ao longo do dia, das horas do dia. Isso vale para uma residência, vale para um comércio, vale para uma indústria. Né? Um comércio fechado durante a noite e madrugada, o consumo é mínimo. Às vezes alguma carga que fica ligada de segurança, né? Alguma câmera de segurança, algum alarme, ou alguma iluminação de vitrine, alguma coisa que fique ligado, mas durante o dia, com o ar-condicionado funcionando, né, com todo o maquinário em funcionamento, claro que o consumo é muito maior. Okay? Então, existem ciclos de consumo de energia que a gente, no projeto elétrico, de certa forma, a gente tem que saber lidar um pouco com isso, porque senão a gente fica dimensionando toda a instalação como se tudo tivesse ligado ao mesmo tempo, sabendo que não é assim. Né? Então, você vai dimensionar os disjuntores de entrada, os condutores de entrada da sua edificação com uma bitola muito maior do que é necessário. Isso custa dinheiro, né? Isso custa investimento. Então, será que eu preciso calcular a entrada de energia da minha instalação, o circuito que sai do medidor lá da concessionária, da CEMIG, e entra até o quadro de distribuição? Será que esse circuito, por exemplo, eu preciso considerar que está tudo funcionando, está tudo no máximo, está tudo ligado ao mesmo tempo, todos os chuveiros ligados, todos os ar-condicionados funcionando, todas as tomadas ligadas no máximo, toda a iluminação prevista ligada e funcionando no máximo? Será que eu preciso considerar dessa forma o pior caso, tão severo assim? Ou eu posso usar um estudo, uma que é estatístico, que é justamente o que nós vamos falar hoje, que é o estudo de demanda. Ok? Beleza? Então, olha só, o cálculo de demanda que nós vamos fazer, a finalidade dele é o dimensionamento, quando a gente fala de instalação predial, né, principalmente da entrada de energia, adequando uma categoria de atendimento, que vai ver lá na própria CEMIG, ela te dá algumas categorias dentro, lembra categoria tipo A, tipo B, tipo C? Né? Categoria do diferenciamento tipo A é até 10 kW de potência instalada, como estivesse tudo funcionando. Tipo B, entre 10 e 15 kW. Tipo C, acima de 15. Nós vamos ver que na categoria tipo C, voltem à aula da semana anterior, que vocês vão entender isso melhor, dentro da categoria do tipo C, eu vou mostrar aqui hoje, a CEMIG, ela já te dá algumas faixas, tem C1, C2, C3. Então a categoria C, ela se subdivide, né, em C1, C2, C3, de acordo com a demanda.
de acordo com o estudo de demanda que nós vamos aprender a calcular aqui. Tá? Para consumidores enquadrados no tipo A e no tipo B, a CEMIG ela não usa cálculo de demanda. Pode ser que os outros concessionários apliquem também esse estudo de demanda a consumidores enquadrados no tipo A e no tipo B. Né? A gente vê isso muito em literatura, alguns livros que usam demanda, inclusive, para definir se ele é A, se ele é B, se ele é C. Né? A gente vê que a nossa concessionária aqui, em Minas, a CEMIG, ela usa potência instalada para definir se é tipo A, B ou C. Uma vez definido isso, o tipo C, que é o tipo com maior carga, aí sim ela aplica demanda, somente para consumidores enquadrados na categoria de fornecimento tipo C, para definir em qual subcategoria do tipo C ele se encontra. Perfeito? Vamos lá, eu vou explicar isso melhor, vocês vão ver se vai ficar um pouco mais claro. Primeiro, o que é demanda? Demanda, quando a gente fala em demanda, pessoal, sempre KVA, ok? Se tiver algum equipamento em quilowatts, nós temos que transformar isso para KVA. Joia? Para potência aparente. Se tiver algum equipamento com potência ativa, levaremos isso para potência aparente. E a demanda em KVA, a potência elétrica, ela é realmente absorvida em um determinado instante por um equipamento ou sistema. Tá? Então a demanda, vou mostrar uma curva, é aquilo que está sendo consumido naquele exato instante, naquele exato momento. A demanda média é a relação entre a quantidade de energia ativa consumida, agora estou falando de energia ativa, durante um período de tempo, né? E o número de horas desse período. Aí a gente vai ver que tem estudos para calcular a demanda de energia para a concessionária, que não é o objetivo aqui, vocês vão ver maiores detalhes lá em instalações industriais, que a gente usa a demanda média de 15 minutos. Então a gente vê qual foi o consumo de energia elétrica nesses 15 minutos, ou um quarto de hora, né? Quantos quilowatts-hora, falando de energia, quilowatt-hora, eu consumi em determinada quantidade de horas, um quarto de hora, meia hora. Normalmente se usa o seguinte, qual é a demanda em quilowatts-hora, quantos quilowatts-hora eu consumi em 15 minutos, para ver qual que é a sua demanda média da sua instalação, ok? Lembrando que a demanda é KVA. Opa! E a demanda média vai ser kilowatt. Tá? Então, só para a gente saber por quê. Porque eu vou ter aqui quilowatts-hora dividido por hora, hora corta com hora, ainda que seja minutos, né? Eu passo minutos para hora, sobra quilowatts. E a demanda máxima é a maior de todas as demandas ocorridas naquele intervalo de tempo. Pode ser um dia, um mês, 15 minutos, ok? E aí, pessoal, é importante a gente introduzir aqui como principal ferramenta o fator de demanda. O que é a demanda provável, né, ou potência de alimentação? Tem alguns nomes, né? Demanda provável, potência de alimentação, potência de demanda ou simplesmente demanda. Tá? Demanda é o que a gente mais escuta por aí, que é a demanda máxima da instalação. Esse é o valor que será utilizado para dimensionamento dos condutores. Olha só, dos ramais alimentadores, dos respectivos dispositivos de proteção, categoria de atendimento e demais características do consumidor. Prestem atenção, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a demanda que nós vamos ver, né, e a gente vai ver que tem uma demanda, se eu pudesse medir, colocar lá na sua ideal, o ideal seria que eu colocasse um medidor de energia lá no consumidor, onde eu estou fazendo o meu estudo, e acompanhasse um gráfico durante 24 horas. O máximo consumo dele vai ser a minha demanda provável, demanda máxima que a gente fala. Né? Então, o maior consumo dele de potência naquele período de tempo, naquele dia, é a demanda máxima. Que como a gente não faz, como a gente está fazendo um projeto de uma instalação que nem ainda foi construída, a gente não tem esse valor, a gente pode fazer essa demanda por um processo estatístico. Ok? Por isso que quando a gente está na fase de projeto, é diferente quando eu estou na indústria montada, já tenho a minha indústria, tenho a minha instalação, tenho o meu comércio, e eu tenho a medição, né? Às vezes quando a gente está ligado à média tensão, à rede primária da CEMIG, a CEMIG até fornece essa medição, esse histórico de consumo e de potência consumida para o cliente, e ali eu consigo ver exatamente qual que é o ponto máximo que eu consumi, né? E aí eu consigo fazer um estudo muito mais criterioso. Quando eu não tenho essa informação, quando está na fase de obra, no projeto, eu uso métodos estatísticos. Tem um só? Não. Existem vários estudos de demanda e estatísticos comprovados, eficientes, que a literatura adota. Nós vamos ver aqui 2. Vou trabalhar um com vocês e vou deixar o outro mastigado aí para vocês estudarem. Ok? Então, eu gosto de frisar isso, que a demanda, quando a gente faz baseado nas tabelas aqui desses estudos, é um processo estatístico. Okay? Não é 100% verdadeiro, mas normalmente funciona muito bem
para a gente definir principalmente aqui, ó, os ramais alimentadores, os ramais principais. E faz muita diferença quando eu considero a demanda. Cai bastante a potência a ponto de reduzir a bitola, a seção dos condutores, do disjuntor, e isso traz uma melhoria muito grande para o seu projeto, para o seu cliente, inclusive, que vai ter que arcar aí com a instalação e execução do projeto, beleza? Então, pessoal, olha só, o que é o fator de demanda? O fator de demanda é a razão entre a demanda máxima. Se eu tiver esse valor aqui através de medição com a planta existente, eu coloquei lá um medidor, eu vou usar esse valor, ou essa demanda máxima vai ser calculada de forma o quê? Estatística, que eu vou mostrar aqui. Então, essa demanda máxima dessa equação, ou é através de um gráfico que eu tenho acesso, vou mostrar no próximo slide, ou é porque eu fiz o estudo estatístico e determinei a demanda para aquele meu projeto que eu estou desenvolvendo. Bacana? Dividido pela potência instalada. O que é essa potência instalada? A potência lá do seu quadro de cargas, da previsão de cargas que você fez. Olha como é que as coisas são todas relacionadas, linkadas. Então lá nós desenvolvemos o nosso quadro de cargas, previsão de cargas, de iluminação, tomada de juros geral, tomada de juros específico. Lembra? Somei a potência de iluminação, TUG e TUE, tive a minha potência instalada, a minha carga instalada. Então se eu pegar aqui, qual que é o máximo que eu espero consumir em determinado momento, dividido por tudo que eu previ, foi previsto no estudo de previsão de cargas, eu tenho o meu fator de demanda. Bacana? Então, olha só. Qual que aqui eu tenho uma curva desde a primeira hora do dia até meia-noite, 24 horas. Então, a demanda em quilowatts de um consumidor qualquer. A gente vê, pode ser inclusive aí, sei lá, de uma residência, enfim, né? A gente vê que entre 17 horas e 21 horas, nós temos aqui o pico de consumo desse cliente, dessa instalação. Como eu tenho o histórico aqui durante o dia inteiro, de medição a cada hora, né, do consumo de energia, eu consigo pegar o ponto máximo aqui. Se eu pegar esse ponto máximo, deu o exemplo, né, óbvio, deu 8,5 kW. E a potência instalada, 11,82 kW. Mas da onde que eu tirei esse 11,82 kW? Eu peguei um exemplo que a gente fez aqui juntos. Cadê? Aqui, ó. Aqui. 11,82. E aqui tá até o chuveiro era 5.500. Depois eu alterei para 6.500. Esqueci de alterar aqui, ó. Perdão, tá, pessoal? Aqui é 8.000. Então aqui vai dar 12,82. Eu já acerto o slide lá na frente. Perdão, uma alteração aí de última hora, até a Márcia que me lembrou dessa alteração aqui. Eu troquei de 5.500 para 6.500 e esqueci de colocar 8.000 aqui. Mas vamos considerar que aqui é 5.500, então, só para facilitar a nossa análise. Então, se for 5.500 nesse ponto, aqui dá 7.000 mesmo. Depois eu altero os slides, não se preocupe, tá? Obrigado aí, Márcia, valeu, ganhou um joinha pelo alerta que você nos fez aí. Então, olha só, meninos, vou considerar esse valor aqui. Eu fiz a minha previsão de cargas de iluminação, tomadas e PTUE. Deu 11,82. Isso foi o previsto, 11,82. Imagina que eu fiz a medição do gráfico, deu 8,5 kW. Como é que eu vou aplicar a equação? O fator de demanda da minha instalação vai ser o máximo durante o dia, 8,5 kW aqui em cima, dividido pela potência total que foi prevista no projeto, que você fez a previsão, dividido por 11,82. Façam as contas aí. Se as contas foram feitas de modo correto, 11,82 dividido por 8,5 dá lá. Cadê? Perdão, contrário, né? Demanda máxima, 8,5 dividido por 11,82 dá 0,72. Ok? Então eu achei um fator de demanda, se fosse um exemplo aqui rápido, né? De 0,72. O que significa isso? Que a relação entre o máximo consumido no dia e tudo que foi previsto de carga é 0,72 ou 72%. Ou seja, durante o dia, no pior momento de maior consumo, eu cheguei a 72% daquilo que o projeto havia previsto como total, tudo. Então eu já estou sendo bem conservador aqui, porque eu peguei o pior momento do dia, que é o pico, demanda máxima, dividir pelo tudo que foi previsto. Então, eu calculei um fator de demanda de 0,72. Se eu tivesse que fazer, portanto, o dimensionamento
o dimensionamento do meu ramal de entrada, do meu disjuntor de entrada, do meu cabo de entrada, eu poderia usar essa demanda máxima aqui como referência, 8,5 kW. Apesar de ter carga instalada de 11,82, na pior situação, eu vou consumir, vai passar pelos meus condutores de entrada, do medidor até o quadro, 8,5 kW. Então eu posso trabalhar a especificação, dimensionamento desses condutores, do disjuntor, por um valor menor, que é 0,72, é o fator de demanda aqui, vezes o total que eu previ. Com isso eu ganho uma economia de condutor, de disjuntor e por aí vai. Todo o meu sistema de entrada do ramal alimentador. Ok? E é a partir desse valor aqui também, nós vamos ver que a CEMIG tem uma tabelinha que ela vai te enquadrar como consumidor, se for trifásico, né? Aqui não é, está entre 11 e 15. Então, não tem variação, não tem demanda para esse caso. Mas se fosse um consumidor classificado como tipo C, eu poderia usar o valor da demanda para fazer o enquadramento dele em C1, C2, C3, C4. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? Então aqui nós temos só uma legenda que é a demanda, né, que varia a cada instante. Demanda máxima é a máxima demanda da instalação, ok? Nós vimos ali o pico, né, esse pico aqui. E os fatores que influenciam a demanda é a natureza da instalação, se é comercial, residencial, industrial, misto, enfim, né? Então isso varia muito, até com relação à temperatura, região, enfim, tá? Tem uns exercícios aí bem tranquilos com relação a fator de demanda, cálculo de demanda. Acho que é bem tranquilo de vocês realizarem. Eu vou deixar aí para vocês fazerem em casa, né, com tempo. Dúvidas, não deixe de postar lá no grupo, que eu auxilio na mesma hora para vocês, para poder ganhar um pouco de tempo aqui na aula. Tá? Então agora nós vamos partir. Esse exemplo que nós falamos aqui é quando eu tenho um gráfico de consumo, né, um gráfico de potência consumida a cada instante ou cada hora. Durante um dia, durante um mês, durante uma semana, durante 15 minutos, enfim. E aqui, nós vamos entrar agora quando eu não tenho esse gráfico, não tenho essa medição, é uma instalação nova, está em projeto ainda, né? Ou então é até uma residência já que eu estou fazendo uma reforma, mas eu não tenho essa medição, não tenho lá um medidor 24 horas por dia, né? Não tenho esses dados acessíveis. Eu posso fazer o meu estudo de cálculo de demanda, ok? Então, a potência total solicitada pela instalação, primeiro, né, só para fazer esses cálculos, a gente tem que conceituar alguns pontos. A potência total é a função da quantidade de cargas em operação. Então, o que eu estou realmente solicitando da minha instalação a cada instante depende do que está em operação, o que está ligado, da potência do que está ligado, enfim, né? Caso a especificação, se eu fizer a entrada de energia pela potência instalada, com tudo, aquele 11,82, né, tudo que você previu, ao invés de agilizar a demanda, eu teria um superdimensionamento de todos os elementos que compõem essa entrada de energia, com custo bem maior. Olha só, o que eu estou querendo dizer? Se eu nunca vou chegar nos 11, por que eu tenho que levar aqui, dimensionar o meu condutor para 11,82? Se o máximo que eu atingo é 8,5, entendeu? Se eu tenho certeza, garantia, que 11,82 se tudo tivesse ligado no máximo ao mesmo tempo. Se eu sei que isso não vai acontecer nunca, por que eu tenho que dimensionar a minha entrada de energia, os meus condutores de entrada, para um trem que nunca vai acontecer? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Né? É isso que o estudo de demanda está fazendo. Quando eu tenho gráfico, é mais confortável. Quando eu não tenho gráfico, passa a ser estatístico. Mas a estatística, claro que não é uma estatística aleatória, é um estudo estatístico feito, onde a gente foi tirado algumas tabelas que vão nos auxiliar. Se eu tenho mais de um chuveiro, tenho numa casa 2, 3 chuveiros, será que eles vão ser ligados todos, 3 chuveiros ao mesmo tempo, tudo no inverno, na mesma situação? Se isso acontecer, vai ser uma vez na vida, né? vai ser uma vez a cada 10 anos, 5 anos, e se isso acontecer, imagina que no inverno, né, numa estatística, saiu um ponto fora da curva, eu tenho 3 chuveiros, e os 3 chuveiros estão sendo usados no mesmo instante, no máximo no inverno, e aí eu atingi muito próximo do máximo. Não tem problema, se isso acontecer, como você fez o dimensionamento para um valor menor, o disjuntor de entrada do seu quadro de distribuição, inclusive, vai perceber isso e vai desarmar. Poxa, mas eu não quero que desarme. Não, ele não vai desarmar sempre, ele vai desarmar caso aconteça um ponto fora dessa curva estatística que nós estamos estudando.
Entenderam? Ou seja, a chance disso acontecer é raríssima ou nunca, né? Então, se houver algum ponto muito fora da curva, que dure por muito tempo, porque o disjuntor tem uma curva de atuação também, tempo corrente, né? Se eu tiver um ponto fora da estatística do meu estudo de demanda e permanecer por muito tempo, eu posso sim ter um desarme de toda a minha instalação, o que vai dizer que você realmente está usando os seus equipamentos numa região fora da sua curva estatística. Entendeu? Que não tem nenhum problema. Não acontece. A gente não tem essa experiência, a experiência que a gente tem. Isso não acontece ou rarissimamente pode acontecer. Tá? Então vamos lá. Por ser um método estatístico, não pode ter o seu valor considerado como único e verdadeiro. Né? Por isso que demanda provável, demanda máxima, ou máxima demanda provável, por aí vai, né? Demanda máxima prevista. Isso é que o nosso estudo tem que ter essa garantia de escrever as coisas direitinho, tá? Outro detalhe, a demanda é utilizada apenas para a dimensão dos condutores e dispositivos de proteção dos ramais alimentadores, para definição da subcategoria de atendimento do tipo C, não impactando, olha só, no dimensionamento dos circuitos individuais tradicionais do QDC. O circuito de chuveiro é tomado de uso específico, é um circuito só. Se é um circuito só, não vai entrar estudo de demanda. Circuito de iluminação é um circuito só. Também não vai entrar estudo de demanda porque o cabo mínimo é 1,5 e nós fazemos a divisão do circuito considerando a bitola mínima de 1,5. Né? O circuito de tomadas também não vai entrar estudo de demanda porque eu uso condutor de seção 2,5, o disjuntor é adequado para a seção 2,5 e ainda que a demanda me permitisse reduzir, eu não vou usar um cabo de 1 milímetro, 1,5 para circuito de tomada. Tá? Então não faz sentido. Só faz sentido no ramal alimentador da medição CEMIG para o quadro de distribuição, onde eu tenho condutores de 16 milímetros quadrados, 25 milímetros quadrados, 35 milímetros quadrados. Então, às vezes é vantajoso eu reduzir 35 milímetros quadrados para 25 milímetros quadrados. Se eu tiver 14 metros de cabo, 3 fases, mais neutro, mais terra, a economia que eu vou ter, estou falando na casa de R$2.000, R$1.000, tranquilamente. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Né? Os circuitos que derivam de disjuntores instalados no quadro de distribuição, raríssimos casos, numa instalação predial, vão ser necessários realizar estudo de demanda. Só os ramais alimentadores, ok? Isso for uma instalação predial. Claro, se for uma instalação comercial, onde eu elemento bombas, um quadro de distribuição de motor, né, um quadro de distribuição de outros quadros de energia, aí são circuitos alimentadores. Esses sim também entram no estudo de demanda. O que não entra é circuito de iluminação, tomadinha TUG, né, uso específico, já é uso específico, é um circuito só, também não vai entrar, entendeu? Então vamos lá, vamos aprender agora o cálculo de demanda de acordo com a CEMIG. De acordo com a CEMIG, que está lá na ND 5.1, eu deixei no sistema para vocês, está no site da CEMIG também, de forma gratuita. Diferente da NBR 5410, que é paga, a ND 5.1, 5.2 e todas as NDs da CEMIG são todas gratuitas, ok? Lembrando que apenas um dos métodos utilizados para cálculo de demanda, que a CEMIG ela coloca, inclusive exemplos, vou pegar um exemplo inclusive da CEMIG, que está lá na ND, e trazer aqui para mostrar aos senhores, para a gente aprender a usar, navegar na ND 5.1 da CEMIG, né? E é somente um dos exemplos para cálculo de demanda, ok? Você pode, como projetista, como técnico, como engenheiro, desenvolver o seu próprio estudo, adotar um estudo diferente, né? Ter uma outra referência, desde que esteja embasado tecnicamente, né? Claro. O consumidor ele tem a responsabilidade da escolha do critério, tá vendo? Então você é responsável como projetista, como consumidor, de definir qual é o critério que você vai usar para a demanda da sua instalação, perfeito? Vamos lá, meninos. Como é que eu faço esse cálculo de demanda, né? Para definição do tipo de fornecimento, carga instalada, como é que nós vamos trabalhar essa questão da ND 5.1? A gente vai sempre chamar as potências em quilowatts, dos aparelhos de iluminação, aquecimento, eletrodoméstico, refrigeração, motores, máquinas de solda, que possam ser ligados numa unidade consumidora. Então eu vou chamar aquele quadro de cargas. Eu tenho que ter em mãos o quadro de cargas para poder fazer esse estudo de demanda. Os aparelhos com previsão de serem adquiridos, instalados no futuro, eles podem sim entrar no cálculo de demanda, porque afinal de contas faz parte do seu planejamento. Tá?
não é necessário considerar espaços e circuitos reserva. Se você não sabe o que vai ser colocado ali, você não precisa pesar o seu estudo com isso. Ok? Em unidades urbanas ou rurais, com cargas entre 15 e 75 kW, isso aqui é de categoria tipo C. O fornecimento ele tem que ser a 4 fios, tipo C, e a entrada de serviço, né, o circuito que eu volto a comentar, da medição CEMIG até o quadro de distribuição, ele tem que ser dimensionado pela demanda. Não só o circuito da medição até o quadro de distribuição, mas como da medição até o poste. Tá? Então, o circuito que vai sair lá do poste, da ligação da CEMIG até a medição, até o seu quadro de distribuição, esse circuito, a gente vai usar a demanda se for incluído na categoria tipo C. Olha a equaçãozinha da CEMIG como é que é. Mole, mole, mole. Demanda é A mais B mais C mais D mais E mais F. Isso tudo aqui em kVA. Vou ter uma demanda aqui em kVA. Acabou. Podemos aí finalizar a aula com 26 minutos, né? Eu só vou mostrar o que é cada item desse, e a gente vai demorar um pouquinho mais para mostrar o que é esse A, B, C, D, E, F. Joia? Primeiro, o A é a demanda referente à iluminação e tomadas, dadas pelas tabelas 11 e 12 da ND 5.1 CEMIG. Vou mostrar aqui para vocês o que é a tabela 11 e 12 aqui. Ó. Aí está na tela. Vocês podem observar que na tabela, eu abri aqui a ND 5.1 de 2017 da CEMIG, e a tabela 11 desse documento, ela traz os fatores de demanda para iluminação e tomada, unidades consumidoras residenciais. Ok? E o que é CI, pessoal? Carga instalada, carga prevista lá no seu quadro de cargas. Se for menor do que 1 kW, o fator de demanda é 0,86. Se for entre 1 e 2 kW, 0,81. Então, cuidado, que a gente aplica esses fatores de demanda para iluminação e tomada, a gente aplica para iluminação e depois a gente aplica para tomada. Então, eu vou pegar meu circuito de iluminação, somo meu circuito de iluminação, aplico o fator de demanda. Depois eu vou juntar, somar as minhas tomadas de uso geral do meu quadro de cargas e vou enquadrar aqui. Ó. Imagina que eu somei as minhas tomadas. Quanto que deu lá mesmo? Depois vamos ver aqui. Ó. Aquele exemplo que nós fizemos. Deixa eu colocar aqui na tela, só um minuto. Se a gente for aqui, essa tabelinha aqui, iluminação 920, tomadas 3.900, tá? Então, eu posso... aí é questão de entendimento, tá, pessoal? Tem gente que soma iluminação com tomada, aplica o fator de demanda único, tem gente que separa iluminação, aplica o fator de demanda e tomada. Então, 920, 3.900. O que quer dizer isso? Vou voltar aqui. Se fosse iluminação sozinha, 920 VA, né? Está menor do que 1 kW. Ou 920 watts está menor do que 1 kW. O fator de demanda seria 0,86. As tomadas, a gente teve lá 3.900, estaria entre 3 e 4, 0,72. Ok? Daria aqui 0,72 o fator de demanda aplicado ao circuito de tomada de TUG e 0,86 aplicado ao circuito de iluminação. Perfeito? Então vamos voltar aqui. Então vimos a tabela 11. Lembrando, olha que notas. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e o número de tomadas feita pelo consumidor atenda quem? As prescrições da 5410, da NBS 5410. Então, é o seguinte, olha, para você usar essa tabelinha aqui, carga de iluminação e tomada, você tem que entender lá o que está prescrito, né, exigido na NBS 5410. Beleza? Vamos lá. Opa. Deixa eu trocar aqui. Então, o A, tabelas 11 e 12, né? Eu não mostrei a tabela 12. O que é a tabela 12 aqui, pessoal? A tabela 12 são os fatores de demanda para iluminação e tomadas. Agora, quando o meu consumidor é o quê? Não residencial. Oficinas, hotéis, indústrias, barbearia, clubes, escolas, escritórios, tá vendo? Garagens, igrejas. Então, eu tenho aqui todo um critério fator de demanda, que aqui é 11107, para QCD 20, 1 para T20. Então, de acordo com
com o tipo da instalação, eu tenho um estudo de demanda estatístico que foi feito, beleza? Então, a 11 é para consumidor residencial, tabela 12 para consumidor que não é residencial. Bacana, pessoal? Perfeito? Então, vamos voltar lá para o nosso Excel. Então, tabela 11 e 12 aqui, tá? Tranquilo. E o B, a demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Então, agora, o A, iluminação e tomada, B, eletrodomésticos, né, em geral. Aí eu divido em subgrupos. O que é o B1? Chuveiros, torneiras, cafeteiras elétricas, é o grupo B1. B2, aquecedores de água por acumulação e por passagem. O que são esses aquecedores de água? São os boilers, quando eu tenho ali residências que têm aquele aquecimento de água solar, por exemplo, né? Ou a gás. Então eu posso solar, perdão, fazer um parênteses, né? Que aquecimento de água solar, quem esquenta é o sol, não teria nem demanda, não teria consumo. Só que alguns boilers de uso solar, aquecimento de água solar, eles têm uma resistência interna, eles têm um consumo ainda que a gente leva em consideração para manter a água sempre numa temperatura constante ali dentro da caldeira, daquele boiler ali, independente do dia nublado, frio, calor, né? Enfim. Tá? Então, mesmo o aquecimento solar parece confuso, estranho, mas eu posso ter uma resistência ali dentro, e isso aplica mais, obviamente, a aquecimento de água para acumulação, que é baseado em energia elétrica. Óbvio, né? Fornos, fogões, aparelhos tipo grill, máquina de lavar e secar roupas, máquina de lavar louças, ferro elétrico B4, B3 é o de cima ali, né, os fogões tipo grill, forno elétrico, e B5, os demais aparelhos que você levantar. Ok? C, aí eu uso a tabela 14. Vamos lá ver o que é a tabela 14, pessoal? Tabela 14, o que tem na tabela 14 aqui? Olha lá, a tabela 13 é para forno e fogão elétrico, né? E a tabela 14, fatores de demanda, aparelhos eletrodomésticos, de aquecimento de refrigeração e condicionador de ar. Tá? De aquecimento, refrigeração e condicionadores de ar. O 13 eu tenho aqui para fornos e fogões elétricos. Beleza? Então as tabelinhas são todas na ND lá. Basta os senhores ir lá e consultar. Não deixa de baixar o arquivo, né, e participar lá. C, demanda dos aparelhos. C é quando tem o ar-condicionado, nós acabamos de ver, que é tabela 14. Deixa eu ver, só com uma dúvida aqui. Ok, condicionador de ar também pega a tabela 14 aqui. Beleza, pessoal? Então vamos em frente. Cadê a... Tá aqui. E depois, então, A, B e C nós já vimos. E tem agora o D, que é a demanda de motores elétricos, quando tem instalações que não são puramente residenciais, né, oficinas, pequenas instalações industriais, quando tem demanda de motores elétricos, que são as tabelas 16 e 17, daquela mesma ND 5.1, e a E, demanda de máquina de solda, que já te dá aqui, quando eu tenho alguma oficina com máquina de solda, né, 100% do maior aparelho, 70% do segundo maior aparelho, são mais 40% da potência do terceiro maior aparelho e 30% da potência dos demais. Então é um método de a gente fazer a demanda para a máquina de solda. E de raio-x, não sei porque ele separa isso, é 100%, né? Aqui, enfim, é raro ter uma instalação dessa, mas ela resolveu discriminar, beleza? Então esse aqui basicamente é um método, pessoal, é aplicar a tabela, tá? Então nós temos aqui eu coloquei repetir as tabelinhas, frisei a questão da 5410, botei a tabela 11, 12, 13 e 14. E aqui nós vamos fazer um exemplo de cálculo de demanda de uma residência que a própria CEMIG aqui, acho que esse exemplo está na própria CEMIG, está no cálculo feito lá pela própria ND 5.1. Tá? Que nesse caso, a CEMIG ela tem uma característica interessante, que às vezes ela não trabalha com... Ela manda usar a previsão de carga da 5410, mas ela não faz previsão de TUG, iluminação, ela conta na casa, na residência, na instalação, quantas lâmpadas você vai ter, quais são os aparelhos que você vai ligar. Então, se for ver aqui, ó, lâmpadas incandescentes, quantas que eu tenho, ó, 15 unidades de 60, 5 de 100, 2 aquecedores de água por acumulação de 1.500
watts cada um. Freezer, geladeira, TV, ferro, máquina de lavar roupa, secar roupa, enceradeira. É antigo isso daqui, né? Mas tá lá na ND 5.1, exaustor, conjunto de som, enfim, né? Olha quanta coisa. Ao invés dela fazer a previsão de cargas de acordo com a 5410 de iluminação, tomada, né, para cozinha, área de serviço, ela prefere discriminar cada eletrodoméstico. É uma forma de fazer previsão de cargas? Eu confesso para os senhores que eu não gosto. Eu prefiro usar a 5410, porque é uma norma, né, com maior embasamento, e ali você faz o seu estudo mínimo ali de TUG, né, TUE, iluminação, tudo direitinho, tá? Mas é uma outra forma que a CEMIG apresenta aqui. Chuveiro elétrico 4.400, aspirador de pó 600, enfim, tá? No final deu 21 kW. 21 kW de potência instalada. Ela colocou todos os eletrodomésticos, ou os principais, os maiores, enfim, né? Porque não vale a pena você colocar aqui um carregador de celular 0,020 kW, né? Não sei. Enfim, já colocou os principais aqui, chegou a 21 kW fácil. Categoria tipo C. Passou de 15 kW, usa a categoria tipo C. Eu posso aplicar demanda para definir o ramal alimentador ali e para fazer um enquadramento dentro do C, aonde que eu vou botar. C1, C2, enfim. Então vamos lá? Ele mesmo fala aqui, ó, na própria CEMIG lá. Como a carga instalada é superior a 15, o fornecimento é a 4 fios, sendo o dimensionamento da entrada de serviço feito pela demanda provável, que é um estudo estatístico. Ok? Então vamos fazer o estudo de demanda desse bichinho aqui. Como é que fica? Aplicar a equação. DA mais B mais C mais D mais E mais F. Por que está em vermelho D e F aqui? Eu até tirei, né? D é 0, E é 0, F é 0. Por quê? O que é D e F mesmo? Já esqueceram essa altura do campeonato, né? D, motor não tem ali, é relacionado na tabela, na previsão de cargas. Máquina de solda muito menos, raio-x muito menos. Então D e F é 0, só ficou ABC. O que é ABC? Iluminação, tomada, eletrodomésticos em geral e ar-condicionado. Ok? Por isso que eu vou calcular só quanto que é da o A mais o B mais o C. Vamos começar pelo fator A aqui, então, ó, demanda referente à iluminação e tomadas. Percebam que na tabela da CEMIG, que ela está usando como exemplo, não tem tomadas de uso geral aqui. Ao invés dela discriminar tomadas de uso geral do quarto, da sala, corredor, cozinha, ela preferiu relacionar, listar os eletrodomésticos. Então, no meu A, de acordo com essa tabela aqui de cargas que ela deu como exemplo, o meu A vai ser somente iluminação. Eu não vou ter o A referente a tomadas de uso geral. No nosso estudo, no trabalho final que nós vamos fazer, nós vamos calcular a demanda de acordo com a CEMIG, e lá o A nosso vai ter uma parcela de iluminação e uma parcela de tomadas, de uso geral. Porque nós estamos fazendo esse uso aqui da previsão de cargas da NBR 5410. Estão entendendo? Tá? Então, nesse quadro de cargas, a CEMIG não fez, embora ela manda usar a prescrição da 5410, ela fez a listagem simplesmente do que tem dentro daquela instalação elétrica, daquela casa, daquele apartamento, enfim. Nós vamos aplicar a demanda fazendo a previsão de cargas que nós estudamos exaustivamente até agora, tá? De acordo com a 5410, iluminação, TUG e por aí, tá? Então vamos em frente. Então o fator A é só iluminação, que eu vou usar com a tabelinha 11 lá. Eu tenho 15 lâmpadas incandescentes, 5 lâmpadas incandescentes de 100, 15 de 60. Nem usa mais lâmpada incandescente hoje em dia, tudo LED. Mas enfim, no total dela aqui deu 1,4 kW que vai ser 1,4 kVA, porque aqui lâmpada incandescente, o kVA é igual ao quilowatt, né? O fator de potência é 1. O fator de potência é 1, a potência ativa é igual à potência aparente. Os watts são iguais aos VAs. Ok? Então eu vou ter 1,4 VA e o fator de demanda para esse valor aqui é 0,81. Da onde que eu tirei esse 0,81? Né? É muito simples, tirei aqui da tabela 11. Vamos ver na tabela 11 aqui? Carga instalada entre 1 e 2, eu vou ter quanto? 0,81. Então eu coloquei aqui 0,81 vezes o total, a somatória aqui das lâmpadas, cheguei a 1,13 kVA. Ou seja,
Opa, vocês não estão vendo aí, né? Deixa eu alterar aqui, perdão, pessoal. Então eu peguei o 0,81, que é o CI entre 1 e 2, que está aqui. E eu peguei esse 0,81 e multipliquei pelo total de 1,4, chegando a 1,13. Então, lá no meu estudo de demanda, ao invés de somar 1,4, eu vou somar 1,13. Já diminuiu um pouco, né, o cálculo em relação à potência total, já caiu um pouco devido a esse fator. Percebe? Fizemos o cálculo do fator A, vou substituir o A aqui por 1,13, ao invés de usar 1,4, que seria tudo, né, de iluminação. Vou calcular o fator B. O fator B é B1, B2, B3, lembra? O B1 é referente a chuveiro, torneiras e cafeteiras elétricas. Lá na tabela 14. Então eu tenho um chuveiro. Quando eu tenho um chuveiro, o fator de demanda é 1. Se o fator de demanda é 1, é ele mesmo. Por que o fator de demanda é 1? Vamos ver aqui se é 1 mesmo. Lá na tabela 14. Ó. Se eu tiver um aparelho, o fator de demanda é 100%. Só cai a partir de 2 aparelhos em diante. Ok? Então, eu vou colocar fator de demanda 1. Aqui não reduziu nada. O B1 não reduziu nada em relação à potência máxima instalada. O B2 é referente a acumuladores, aquecedores de água por acumulação. Nesse caso, eu tenho 2 de 1.500, dá 3.000, né? 3.000 watts ou 3 kW. Aí eu aplico o fator de demanda de 0,92. Por que 0,92? 2 aparelhos, eu tenho 92%. Ok? Se isso é verdade, eu vou aplicar 0,92 em cima desses 3.000, que vai cair para 2,76 kVA. Então, lá no B2, eu vou, ao invés de somar 3, eu vou somar 2,76. Já caiu um pouco, já me ajudou. O próximo que eu tenho aqui naquela relação de cargas é o B4, que é máquina de lavar e secar roupas, máquina de lavar louças e forno elétrico. Então, vou lá na tabela 14 aqui, ó. Ferro de passar roupas, máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar. Tem 2 máquinas de lavar roupa aqui. Deixa eu ver, máquina de lavar roupas em cima e uma máquina de lavar louças. Ah, não, perdão, pessoal. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Estou confundindo aí, não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ele tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Tá? E a máquina de secar roupas ainda, que ele colocou que é 3.500 watts. Tudo deu 7.000. Quantos aparelhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Para 4 aparelhos, ele está falando, para 4 aparelhos, que a demanda é aqui, ó, a demanda é 76%. Ok? Então eu vou usar o 0,76. Para 4 aparelhos, 7.000, né, vezes 0,76, ou 7 kW, ou kVA, nesse caso é tudo fator de potência unitário. Vai dar, vezes 0,76, dá 5,32. Só que aqui, pessoal, olha só. Se o aparelho destinado ao aquecimento for fator de potência 1, ou seja, né, kW igual a kVA, os demais 0,92. Então, nesse caso aqui, como tem algumas máquinas de lavar roupa, que pode ter esse fator de potência 0,92, ele acabou colocando o fator de potência 0,92 aqui. O 5,32 dividir pelo fator de potência 0,92, cheguei aos 5,78. Ao invés de somar 7.000 lá no B, eu vou somar 5,78. Ok? Então vamos lá. Agora nós temos o B5, que são os demais aparelhos. Então, se a gente for ver o que era o B5 aqui atrás. O B5, os demais aparelhos. No nosso caso, não vai ter demais aparelhos, porque eu não uso televisão, não uso dessa forma, aparelho de som. Eu uso tomada de uso geral, eu faço a previsão de acordo com a área, com o perímetro, né, do meu ambiente. Então, não vou ter. Mas aqui, como ele não colocou pela 5410, como ele não fez como ele não fez a previsão de cargas pela 5410, ele colocou cada conjunto de som, aspirador de pó, tá vendo? Então, entra em demais aparelhos. Então, se eu for lá em demais aparelhos, eu vou ter aqui, na verdade, 9 aparelhos, somando aqui a quantidade,
né, 3 TVs, um freezer, uma geladeira e tal, 9 aparelhos com potência de 2,6 kW. Também vou dividir o resultado por 0,92, o fator de potência, né, e 9 aparelhos me dá um fator de demanda de 0,54. Será verdade isso? 9 aparelhos, 54% ou 0,54 de fator de demanda. Estão vendo aqui? Então eu vou aplicar 0,54, que caiu para 1,4. Então os 2,60 caiu para 1,4. Como são cargas diversas, aplico o fator de potência 0,92, obtendo aqui 1,52 VA, que eu vou somar lá na minha equação. Ao invés de somar 2,6 dividido, né, por 0,92, eu vou somar 1,52. Beleza? Por fim, pessoal, a demanda de ar-condicionado. Nós temos 2 aparelhos, que dá 2,6 kW, aqui, acho que até tem um erro de fator de potência aqui. Estou dividindo aqui embaixo. Okay. Vai dar 2,6 kVA, que eu vou fazer. Vou aplicar o fator de demanda de 0,92. Então, eu vou aplicar o fator de demanda 0,92 e eu vou dividir aqui pelo fator de potência, que também é 0,92, que eu vou chegar nesse valor que acabou coincidindo aqui, quilowatts igual a kVA. Né? Atenção aqui para não dar confusão, porque tem dois 0,92 aqui, isso aqui pode causar confusão. Esse 0,92 vem do estudo de demanda. Tá? O que é o estudo de demanda? Vamos lá no estudo de demanda? Da tabela 14? A tabela 14 me dá... Cadê? Vocês estão vendo a tabela 14 aí? 2 aparelhos, 0,92, ou 92%. Então, isso aqui é uma coisa. Agora, eu apliquei o fator de demanda do meu estudo de demanda aos quilowatts. Cheguei a 2,39 quilowatts. Só que eu tenho que passar isso para kVA. Então, eu vou dividir isso para 0,92 para passar isso para kVA. Ok? Então, porque aqui a potência do meu equipamento está em quilowatts. Se já tivesse em kVA aqui, bastava aplicar o fator de demanda e está pronto. Mas como ele deixou em quilowatts, eu aplico o fator de demanda nos quilowatts, ok? Depois eu converto isso, eu vou converter isso para kVA. Minha demanda final vai ser dada em kVA. Beleza? Então, como é que vai ser o cálculo de demanda total, pessoal? Vai ser o A, iluminação, os B1, B2, B4 e B5 lá que nós vimos, o C, que eu acabei de calcular aqui, o A 1,13, o B 14,46, será que é isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Até passei direto aqui, ó. O B5 deu 1,52. O B total, B1, B2, B4, B5. 4,4, está no slide anterior. Vou disponibilizar esses slides para vocês, tá, pessoal? Mais o B2, mais o B4, mais o B5, deu 14,46. O B total. O B total está aqui. Então, eu vou somar, perdão, passei demais, o A com B com C, 1,3, 14,46, mais esses 2,6 kVA, tudo em kVA, para chegar em 18,19 kVA. Ok? Então, o que nós temos aqui? Eu tinha originalmente fornecido aqui nesse quadro de cargas 21 kW. Eu teria que passar isso para kVA ainda, para definir uma entrada de energia, enfim, né, dividir 21 por 0,92, se fosse fazer uma aproximação aqui, né, ainda que grosseira, né, daria 22,8 kVA. Desses 22,8 kVA, aplicando o estudo de demanda, ou os 21 kW, que representam 22,8 kVA, aplicando o fator de demanda no estudo de demanda aqui, eu caí para 18,19 kVA. Entenderam? Então, eu caí para 18,19 kVA. É uma redução substancial. Isso vai me economizar cabo, disjuntor, uma série de coisas. Então, a entrada de serviço, eu posso dimensionar a entrada de serviço agora pela faixa C2 da tabela 2, que nós vamos ver já aqui, tá? Para vocês entenderem. Com a demanda, lá tem a faixa que é abaixo de 23 kVA. Poxa, professor, acabou que, se eu for usar aqui os dados da CEMIG, né, sem aplicar o estudo de demanda, eu estaria com 22,8.
Aplicando o estudo de demanda, cai para 18. Lá na tabelinha vai ver que acabou ficando na mesma faixa. Não teve grande economia para esse caso, não. Mas normalmente quando a gente faz o estudo de previsão de cargas utilizando a 5410, né, iluminação, teu jeito e tudo mais, teu e aplica os fatores, a gente tem uma economia, a gente muda de faixa, a gente vai para uma faixa acima, mais leve, mais barata. Eu vou mostrar isso agora para vocês aqui. Primeiro, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Os consumidores, fornecimento do tipo A, subdivide em A1, A2, A3, B, B1, B2. Então, já aqui de acordo com a carga instalada. A CEMIG já te dá isso pronto, né? Que é o dimensionamento da... Olha lá, para unidades urbanas ou rurais, papapá. Essa tabela aqui, que é o dimensionamento da entrada de serviço. A entrada que você vai ter que conectar lá no poste da CEMIG para o seu medidor. E normalmente é a mesma entrada, as mesmas seções de condutor que vai lá para o seu quadro de distribuição. Então aqui nós temos a subdivisão do fornecedor tipo A de acordo com a carga instalada, não entra demanda, quantos fios eu tenho que ter, quantas fases, disjuntor termomagnético, se for norma NEMA ou norma IEC, 40 amperes nesse caso, vamos pegar o A1 aqui, né? ou A2, 50 amperes NEMA, 50 amperes IEC. O A3, 70 amperes NEMA ou 63 amperes IEC, vai tendo a diferença. Condutor de cobre, lá, 6 milímetros, aí de acordo com a faixa, qual é a seção do meu condutor da entrada de serviço da CEMIG? Qual a seção do eletroduto, do cobre nu para aterramento, quantos eletrodos eu preciso colocar lá no meu na medição, né? Condutor de proteção de terra, qual a bitola dele, ok? E aqui o tipo de poste que eu vou utilizar, do pontalete, enfim, está tudo definido aqui para você, de acordo com a carga instalada, com a subdivisão do tipo A e tipo B. O que nós estamos fazendo aqui o estudo de demanda é quando entra no tipo C. Quando eu vou para o tipo C, olha um detalhe interessante aqui, meninos. Tipo A e B é carga instalada, a subdivisão, carga instalada em quilowatts. Quando eu vou para o tipo C, é demanda provável, então eu vou pegar minha demanda provável em kVA. Lá no A e B, carga instalada quilowatts. Aqui, demanda provável kVA, do tipo C. A gente tem que entender isso para saber jogar com a CEMIG, negociar, argumentar. Muita gente acaba passando despercebido. Usa kVA para tudo, usa quilowatts para tudo, usa demanda provável para tudo, usa carga instalada para tudo. Então a gente tem que saber, tipo A, tipo B, carga instalada em quilowatts, o total. Consumidor classificado como tipo C, acima de 15 kW de carga instalada, eu vou usar a demanda provável, fazer o estudo de demanda, e o total da demanda provável é em kVA. Bacana? Aqui eu tenho as faixas de C1 até C8, até esbarrar no limite máximo, ó, o mínimo, né, de 15, máximo de 75 da faixa tipo C. O nosso estudo de demanda caiu na faixa entre 15 e 23. Caiu nessa faixa aqui. Se caiu nessa faixa, eu vou precisar de ter um disjuntor lá no padrão de medição de 60 amperes se for NEMA, 63 se for IEC. Condutor de cobre de 16 milímetros quadrados, então eu vou ter que pegar condutores de fase e neutro de 16 milímetros quadrados para fazer a conexão com a rede aérea da CEMIG, né? Condutor de cobre 16, falamos. Eletroduto de 32 milímetros de PVC, ou se for aço, 25. Tá? Não, a gente usa PVC, então 32 milímetros. Mas o que? 1,5 polegada, né? Se eu não me engano aqui, na prática. E condutor de cobre nu, de aterramento de 10 milímetros. 2 eletrodos aqui, então a CEMIG vai me pedir aqui que eu tenha haste de aterramento lá junto ao padrão, eu tenho que ter no mínimo 2. Se eu passar dessa faixa aqui, do C6 em diante até C8, já preciso de ter 3 eletrodos. Tá? Então, nessa faixa que nós estamos é 2. O 2 eu uso até o C5, né? Até o C5 são 2 eletrodos. A partir do C5 são 3. Com o condutor de terra de 16 milímetros, igual de fase de neutro. E aqui eu tenho o tipo de poste que eu vou usar, se for aço ou concreto, PA1 aço, PC1 concreto.
ou PC2 se for do mesmo lado da rede, ou lado oposto da rede. Lá na ND vocês vão descobrir o que é esse poste PA1, PC1. Eu vou colocar até no material para vocês verem que tipo de material que é esse, tipo de poste que vai receber, né, a ligação desses condutores que a gente vai usar. E o pontalete tipo PT1, que você coloca também um desenho para mostrar o que é isso. Tá? Então, olha só. Isso aqui é muito bom, pessoal. Essa tabela 2 aqui, dimensionamentos para unidades consumidoras, porque eu consigo pegar todas as informações. Se eu fizer o estudo de demanda, eu sei tudo que eu vou usar para construir o meu padrão de entrada de energia. Isso é muito proveitoso, isso é muito bom, né? Porque se a gente fizer os cálculos, dimensionamentos, se a gente for aprofundando na disciplina, a gente vai chegar nesses valores. Só que ela já fez isso, montou uma tabelinha, e isso ajuda muito a gente que é projetista. Todo o cálculo de instalação, tivesse que fazer qual o disjuntor adequado, qual é o eletroduto adequado, né? Quantos condutores eu preciso, haste de aterramento, condutor de terra, condutor de neutro, condutor de fase, disjuntor, vai demorar muito tempo. Então, se a gente pode fazer, vai chegar nas mesmas conclusões que a CEMIG está apresentando de forma aqui para nós, resumida nessa tabela. Ok? Deixa eu ver mais o que. E agora é o estudo de demanda. É um outro estudo estatístico de demanda. Eu posso usar, por exemplo, a CEMIG, da nossa concessionária, eu posso usar outros. Eu sei que a gente pode usar outros. Tá? Por exemplo, da COBEI. A COBEI é uma comissão aí que faz estudos aí de engenharia, né? Industrial, inclusive, que é um estudo de demanda muito aceito. Inclusive, é muito referenciado em livros. Eu não vou trabalhar com ele aqui agora, porque já estamos aí por quase 1 hora de aula, só ficaremos aqui 1h30 com tranquilidade. Vocês vão ver que é as mesmas coisas, tem os fatores de demanda, tá? De acordo com tomada de uso. Aqui ele já usa tomada de uso específico, tomada de uso geral, tem alguns exemplos aqui, entendeu? Então vocês vão, acredito que vocês lendo, tem um exemplo, tem um exemplo feito aqui, demanda chegou a 27,2 kVA, deixa eu ver se tinha o original aqui. Leiam com calma, se eu consigo, vou destrinchar um pouco também esse exemplo, só para vocês terem uma noção de outras tabelas, outro estudo estatístico de demanda provável que foi feito de acordo com o COBEI. Ok, pessoal? Joia? Então eu vou deixar esses slides do cálculo de demanda da COBEI para vocês estudarem aí com calma, tá? Para não estender demais a nossa aula, ficar muito pesado. Sendo que, o que eu recomendo? Não existe uma recomendação oficial de qual estudo de demanda utilizar, mas eu uso da CEMIG quando vou fazer projeto para a CEMIG. Óbvio, né? Qualquer questionamento que venha ocorrer, eu estou usando a ND 5.1 da própria concessionária, é muito mais fácil de argumentar, a gente conseguir dialogar sim, é fundamental o nosso estudo. Tá? Então, se eu estou trabalhando com a CEMIG, né, eu projeto para a CEMIG, eu vou usar o estudo de demanda que ela coloca na norma dela. Se eu vou trabalhar com a Energisa, idem, vou usar o estudo da Energisa, da Light, né, da Copel, enfim, da Excelsa, EDP. A concessionária que eu estiver trabalhando, a minha indicação, né, o ideal é que vocês utilizem o estudo de demanda que a concessionária aconselha, né, para evitar problemas aí. Okay? Mas se estiver bem fundamentado, tecnicamente, vocês podem usar qualquer estudo de demanda aí que seja razoável. Bacana, senhores? Muita informação, né? Dica, não fiquem olhando esses slides, não. Tentem imprimir esses slides da aula de hoje, fazer conta, olhar, entregar a tabela, rabiscar, só assim que entende. E aí vocês vão usar esse estudo aqui para o nosso trabalho final. Atenção, vocês vão usar esse estudo de demanda da CEMIG para fazer a demanda do nosso trabalho final. Tá? Então, mais um exemplo que vocês vão poder trabalhar. Dúvidas, joguem lá no grupo que a gente vai esclarecendo. Tá? A gente vai usar a previsão de cargas da CEMIG, você já deve estar desenvolvendo previsão de cargas de iluminação, de tomada de uso geral, uso específico, e aplicar os fatores de demanda. Possivelmente, já adiantando aqui, né, nós vamos ter o A, B e C, né? Também. Sendo que o A vai ter o A1 e o A2. Né? Você vai ter o A1 para iluminação, o A2 para tomada. Né? O B, basicamente, vai ser para chuveiro elétrico. E o C para ar-condicionado. Assim? Beleza, pessoal? Dúvidas? Espero que tenham dúvidas. Né? Espero que vocês imprimam, façam contas.
e tragam para nós aí, até alguma correção que tenha algum dado ou outro aqui, alguma unidade. Né? Eu estou para fazer uma revisão desse material, foi feita de forma muito rápida, eu preciso fazer uma revisão para às vezes ter alguma coisinha aí que está um pouco diferente, mas que não muda a essência. Ok? Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção então, fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a próxima.